Bom, pessoal, Condor Rodan quebrada. Alguém já viu uma? Já leu a respeito? Já viu um vídeo de uma quebrada? De cara, vamos deixar claro uma coisa. A Condor Rodan não é inquebrável, tá? Porém, uma somatória de fatores, que é o tamanho da lâmina, a espessura máxima da lâmina, a lâmina ser distal taper, ter um taper down suave, ter uma empunhadura em polímero, que é o polipropileno, e um tangue quase integral, fazem com que eu, pessoalmente, tá? Estou falando da minha experiência pessoal, nunca tenha visto uma quebrada. Ela foi lançada, salvo engano, por volta de 2009 e fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a Condor lançou na esteira dela a Varan e a Kumunga, que são exatamente a mesma plataforma, mesma empunhadura, mesmo tangue, mesma espessura máxima, apenas alongando a lâmina. Essa tem 5, a Varan tem 8 e a Kumunga tem 10 polegadas. Por que eu estou dizendo isso da Rodan, gente? Porque antes de comprar, eu pesquisei o mais extensamente que eu pude sobre uma Condor Rodan quebrada. Nunca achei. E depois que eu comprei, já tem uns 15 anos, eu comprei em 2010, o que essa faca era falada e mostrada nos fóruns gringos era uma enormidade. Por quê? Preço muito baixo. Essa aqui eu comprei por $22,50. O frete foi 5,85 ou 5,65, não sei. Ou seja, não saiu por $30. Se isso era barato aqui para o Brasil, imaginem para os Estados Unidos. Então, os fóruns americanos eram inundados de posts e relatos sobre essa faca. E vocês sabem muito bem, quando a coisa é barata, o americano não tem muita dó não, porque a filosofia dele é: se eu perder, se quebrar, se estragar, eu compro outra. E vocês hão de convir que entre 22 e 28, $30 para um americano é um preço meio irrisório, né? E, pois por que eu estou falando especificamente da Condor e não de outras lâminas? Gente, na minha experiência, e eu já procurei, todas as grandes marcas com os modelos mais, digamos, na moda delas, todas eu já vi uma ou outra faca quebrada. Não quero saber se foi abusado ou não. Eu já vi faca, já vi Gerber quebrada, já vi Kabar quebrada, BK2 quebrada, Busse quebrada, Swap Rent quebrada, Isse quebrada, a italiana Extrema Ratio quebrada. Já vi todas as marcas terem um modelo ou outro quebrado. A Condor Rodan eu nunca vi quebrada. E apesar de nunca ter procurado, como sempre procurei pela Condor Rodan quebrada, até hoje também nunca vi uma Varan ou Kumunga quebrada, que são lâminas maiores, teriam maior tendência de fratura. E prova é que o aço 1075 não é inquebrável, está longe disso, que se os amigos procurarem, vão achar, uma infinidade de relatos, fotos, vídeos de facão Tramontina 1075, 53, 54 de dureza quebrado. No entanto, essa faca, esse modelo específico, eu nunca achei uma quebrada. E antes de fazer esse vídeo, eu fiz mais uma procura. O máximo nesses anos todos que eu já achei, gente,
Foi um relato num fórum britânico de um cara que relatou a fratura da pontinha da lâmina. Máximo, foi o máximo que eu já vi. Então, vejam bem, eu não estou dizendo que essa lâmina é inquebrável. Longe disso. Eu estou dizendo que o conjunto de fatores nessa lâmina, tamanho da lâmina, espessura da lâmina, taper down da lâmina, distal taper da lâmina, tipo de tangue, empunhadura polipropileno que absorve choque, ou seja, essa lâmina não vibra quando você está dando pancada com ela, você não sente vibração na mão. Esses fatores todos contribuem para eu nunca ter visto, ouvido falar ou visto uma Condor Rodin quebrada. E olha que eu já vi gente fazendo testes comparativos dela com a BK2, por exemplo, em que não que a BK2 tenha quebrado, mas que ela sofreu mais danos do que a Condor Rodin sofreu. Ah, Cabral, mas o fio dela dura mais porque o 1095 é mais resistente à abrasão. Gente, na prática, com mesma dureza e mesma geometria, vocês não vão ver diferença de vida útil de um fio entre uma lâmina 1095 e uma 1075. Porém, a 1075 é muito, mas muito mais tolerante à fratura do que a 1095. Só para os amigos terem uma ideia. Um trabalho técnico uma vez comparou a resistência à abrasão do aço 1095 com o 1045, ambos tratados para a mesma dureza. Resultado, o 1095 foi só 40% superior em tolerância à abrasão do que o 1040. Isso quer dizer o quê? Que na prática, literalmente, você não vai ver diferença de retenção de fio entre uma lâmina em 1075 e uma lâmina em 1095 com mesma dureza e mesma geometria. Porém, a lâmina em 1075 vai ser muito mais tolerante à fratura. Vai, Cabral, mas você está falando que um facão Tramontina em 1075 com 53, 54 quebra, e a Rodin, que é o mesmo 1075 com essa, por exemplo, em torno de 58 RC, nunca viu uma quebrada? Gente, vocês têm que levar em conta que o facão Tramontina é uma lâmina bem maior, é uma lâmina menos espessa, é uma lâmina muito mais sujeita à vibração pelo tamanho e geometria dela, tipo de empunhadura, né? Então, é normal você ver em usos muito severos e um pouco de azar, um facão Tramontina quebrado. Não é para você fazer, oh meu Deus, por que aconteceu isso? Pode acontecer. Porém, a Condor Rodin, pelos fatores que eu já elenquei, é muito mais difícil disso acontecer, mas é o que eu falei, nós temos que convir. Quando o mercado americano, que é gigantesco, torna essa lâmina uma queridinha, o que ocorreu no ano de lançamento e nos anos subsequentes, e todo mundo comprando como uma lâmina de backup, uma lâmina para deixar na sacola, na caixa, no carro e tal, no porão, e que usa, assim, sem maiores preocupações, porque só para ter um exemplo, gente, na época que eu comprei essa Rodin por $22,50, acho que a BK2 custava $60. Então ela era quase 3 vezes mais barata, com um desempenho muito semelhante, tá? Então, e no entanto, se os amigos forem uma pesquisa rápida para ver, vão ver o nome danado que a BK2 tem, que a ICE tem, que a Swamp Rat tem, que a Bills tem.
Battle Misters, uma série de outras, da Bus, né, ou Bills, e outras marcas mais. Tem muita fama, são muito bem cotadas, e, no entanto, todas essas marcas eu já vi exemplares quebrados. Todas. Mas essa especificamente eu nunca vi. E nunca vi também a própria marca ou os usuários elencando isso como uma vantagem. Ou seja, uma falha de marketing tremenda. E eu, sinceramente, não sei por que cargas d'água a Rodan tirou essa faca de linha. A Rodan não, perdão, a Condor tirou a faca Rodan de linha. Não, não entendo. Outro erro grave que a Condor cometeu, e aí eu não posso chamar de erro, porque ela simplesmente olhou para o mercado, viu o que o mercado estava querendo e fez a mudança, é mudar boa parte da sua linha de produtos à venda do 1075 para o 1095. Por que ela fez isso? Porque o 1095 é melhor? Não, pelo contrário. Mas é porque a percepção do mercado, do usuário, é que o 1095 é um aço superior a 1075. E não é. 1095, gente, é um excelente aço para lima, para grosa, para coisas em que ele não vai sofrer torção, não vai sofrer alavanca, e que você requer durezas mais altas, tá? E alguma tolerância à abrasão. O 1075, do ponto de vista de lâmina, é muito superior, mas o fabricante não visa o que é melhor, ele visa o que o mercado quer, ou seja, como ele vai vender mais produtos dele. E no caso da Condor, eles chegaram à conclusão, desculpe, que as vendas seriam alavancadas se eles mudassem o aço de 1075, que tinha desempenho superior, para o aço 1095. No caso da Condor, gente, eu não chego a ter um arrependimento, mas de vez em quando eu penso assim, nossa, quando eu pude comprar uma Condor Comunga por $30, eu devia ter comprado. Por que você não comprou, Cabral? Muito simples. Porque eu já tinha um facão Cold Steel Kukri Machete que iria cumprir basicamente a mesma função que a Condor Comunga cumpriria. Sendo que talvez, a Condor Comunga fosse um pouco melhor para fazer poda de galhos grossos. E eu estou falando de um facão que faz isso maravilhosamente bem. É por isso que eu não tenho propriamente um arrependimento de não ter comprado. Eu fico naquela, eu podia ter comprado. Ia ter pouco uso para ela? Ia ter pouquíssimo uso. Seria para poda de pouca coisa, né? Porque é uma lâmina pesada, uma lâmina que cansa pulso, braço, ombro, cotovelo, mas que eu acho que ela poderia ter um bom desempenho em galhos grossos, galhos de 15 centímetros, 20 centímetros, ou seja, para podas mais radicais. E poda simples, uma árvore, duas no máximo, ou seja, uma mangueira, uma goiabeira, no pomar, tá? Ou na rua, um oiti, alguma coisa assim. Não é para ser usado assim extensivamente, por quê? Por causa, eu já falei, do peso, gente, tá? Cabral, mas o facão da Cold Steel não é pesado? É pesado, só que ele é mais bem balanceado, pelo menos. Você já teve uma comunga na mão? Não, nunca tive. Mas só de você ver a relação empunhadura, que é exatamente igual nos três modelos, exatamente a mesma coisa, e tamanho da lâmina, você já percebe que o equilíbrio da comunga nem de longe é um equilíbrio como dessa
Rodin, tá? Sendo que essa aqui teve um desbastezinho na empunhadura, para ela ficar mais ergonômica, pelo menos para minha mão, tá lá. Ela teve um desbaste aqui na frente em gota. Antes ela era esse barril aqui em toda a lâmina. Aí nessa região, desde aqui até o que seria o pomo dela, olha lá, ela ficou com um desbaste em gota, que é muito mais anatômica para o agarramento, tá? Mas o que eu queria com esse vídeo é lançar um meio que desafio para os amigos, para me ajudarem. Alguém já viu uma Condor Rodin quebrada? Bushlore eu já vi, outras lâminas da Condor eu já vi, mas especificamente uma Condor Rodin. Alguém já viu uma quebrada? Já leu sobre uma quebrada? Já ouviu falar sobre uma quebrada? Já viu um vídeo de uma quebrada? Se alguém tiver visto, me manda o link nos comentários, porque eu confesso aos amigos, antes de comprar a minha em 2010, eu pesquisei extensivamente, nunca vi relato nenhum. Depois que eu adquiri a minha, anos depois, num fórum, eu vi um relato, como eu já falei, num fórum britânico, de um exemplar com a ponta quebrada, a pontinha quebrada. Mas tirando isso, gente, nunca. Então, quem sabe os amigos aí com mais expertise do que eu na busca na internet, ou mais sorte do que eu, já ouviram falar, já viram, já ouviram falar de uma Condor Rodin quebrada. Se isso aconteceu, se for possível, tentem me mandar o link, porque eu tenho a maior curiosidade para ver isso. E a coisa que eu não entendo, que eu nunca vi repórter algum, por exemplo, perguntar ao Joe Flowers, que é o designer básico da Condor, é o Joe Flowers, e ele está sempre em feiras de lâminas, em eventos grandes e tal. Outro dia mesmo vi um vídeo dele em colaboração com o pessoal do Knife Center, testando 3 lâminas da Demco, né? Aquele famoso funcionário e desenhista da Cold Steel. Demco mandou 3 lâminas para eles, né? Para o Knife Center, que chamou o Joe Flowers para participar e fazer os testes, com 3 cabos de diferentes cores, sendo cada uma num aço diferente. Ele só não falou qual era o aço. Aí depois, depois que o Joe Flower fez os testes e tal, ele e como é que é o nome dele, gente? O barbudinho da Knife Center, que faz um monte de programas da Knife Center, não vou lembrar agora, fizeram os testes. Uma quebrou e as outras 2 foram bem, sendo que aqui quebrou, teve uma boa retenção de fio, mas quebrou no teste do Joe Flowers pisando em cima. Ele é um cara pequeno, mas não é levinho não, ele deve pesar uns 80 quilos por aí, e pisou sobre todas e uma quebrou. E aí, num vídeo posterior, eles conversando com o Andrew Demko, ele falou assim, olha, as lâminas que eu mandei para vocês, uma era em Magna Cut, a outra em 3V e a outra em 14C28N. Gente, a gente tem que tomar o que eles falam com muito cuidado, porque a gente sabe que isso é promocional, tá? Mas na escolha deles, antes de saberem qual o aço usado, Dave C. Anderson, acho que é o nome do caboclo da Knife Center, os 2 escolheram a lâmina em 14C28N. Pode ter tratamento térmico diferente em cada lâmina e tal? Pode. A geometria era a mesma, tá? Da lâmina, só mudava a cor das empunhaduras. Mas a geometria sempre é a mesma.
Mas é por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar com muito cuidado esse tipo de coisa quando tem alguém interessado em vender um produto. Mas a conclusão deles é que no teste cego, que eles não sabiam qual lâmina era em qual aço, a que se saiu melhor foi a 14C28N da Sandvik. E se não me engano, a que quebrou era em 3V, tá? Cabral, mas o 3V tem alta tolerância à fratura. Depende da dureza, gente. Por isso que eu estou falando. Eu, pelo menos, não vi em nenhum outro vídeo eles citando em qual dureza as lâminas foram produzidas, tá? Pode ser que tenha saído já e eu não vi, mas até hoje, o presente momento, que é o dia 24 de janeiro, eu não vi esse outro vídeo. Ele já pode ter sido até lançado e eu simplesmente deixei passar batido, não percebi. Mas não foi falado qual o tratamento térmico delas, é por isso que eu estou falando. A gente tem que tomar essa informação com muito cuidado, tá? Tem que ter bom senso. Mas o 14C28N se sobressaiu ao Magna Cut e ao 3V, tá? Nesse teste específico, com a avaliação do David C. Anderson e do Joe Flowers, tá? Então, é mais isso, gente. É mais uma curiosidade, porque uma lâmina tão boa, num aço ok, saiu de linha, tá? Fratura não era, reclamação de má retenção de fio não era. Por que a Condor Rodan tirou de linha? É uma boa pergunta para a gente fazer. E acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.